Boa noite, hoje a gente começa mais uma live do nosso projeto Insights da Nutri e hoje com um tema que eu coloquei para votação, que é sobre o que o nutricionista deve fazer para o paciente ter vontade de voltar em consultas de acompanhamento, de retorno nutricional e tudo mais, certo? Então eu vou só esperar a pessoal ir chegando. Eu sempre faço essa introdução rapidinho, só pro vídeo ter um tema, né? Então vou deixando um tempo aí pro pessoal ir chegando. Boa noite, pessoal! Boa noite, o pessoal tá chegando. Vou dar mais um tempinho aí, porque minha internet caiu bem na hora que eu iniciei a live. Parece que tava só esperando as 7 horas chegarem. Bom, gente, hoje a nossa live é sobre o que o nutricionista deve fazer para o paciente ter vontade de voltar em consultas de acompanhamento, em consultas de retorno, enfim. Então, para quem é estudante de nutrição, quem é nutricionista? Gente, comentem aí. Para quem é estudante, talvez ainda não se confrontou com isso, né? Porque ainda não tá na prática. Mas um desafio muito grande do nutricionista, hoje em dia, é sair daquela coisa dos pacientes de primeira consulta. Então, foi um desafio meu também, quando eu iniciei, porque a gente tem muito paciente, só que é paciente que só vai em uma consulta. Então, a gente fica com pacientes de primeira consulta só. E qual que é o grande problema quando a gente tem paciente só de primeira consulta? Você precisa ter uma captação de pacientes altíssima, certo? Para você ter uma renda lá no seu final do mês, que uma renda esperada, né? Uma renda fixa. Então, você precisa captar toda hora paciente. Por isso que é ruim ficar com esse tipo de paciente de que só vem em uma consulta, só vai uma vez para consulta e tudo mais. Então, isso prejudica muito o seu planejamento financeiro e, obviamente, não é bom para o paciente, porque ele não tem resultados positivos, concordam comigo? Porque a gente sempre... O processo de reeducação alimentar, de mudanças de hábitos, de mudanças de melhora mesmo de hábitos alimentares, ele é um processo contínuo, ele é um processo que demora. Então, não é uma consulta que o nutricionista vai lá salvar o mundo, não. Tá? Então, hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso. Quem é nutri, gente? Quem já é estudante? Quem que é nutricionista aí? E, bom, né, pra gente iniciar, pra não demorar muito a nossa live e tudo mais, eu agradeço por quem está aqui, pra quem vai assistir depois, porque tem muita gente que tem assistido lá depois no YouTube, na gravação e tudo mais, então eu agradeço por vocês que estão sempre aí. Foi um grande aprendizado pra mim nessa época, entender como fazer o paciente voltar, entendeu? Então, assim, eu tinha, como eu comentei com vocês, então eu comecei atendimento, aí eu tinha uns pacientes, aí eu sempre ficava naquela, como é que eu vou fazer o paciente voltar? Como é que eu vou deixar claro para que esse paciente volte? E bem o tema da live, como é que ele vai ter vontade de voltar? Porque às vezes a gente explica para ele, mas não necessariamente, dependendo de como é feito o seu atendimento, ele tem vontade de voltar. Isso a gente vai comentar aqui nessa live, tá? Então, se vocês conhecerem nutris, estudantes, envie essa live aqui para eles também participarem, tá? E lembrando que a gente sempre tem lives toda semana, às vezes na terça, às vezes na quinta, enfim, mesmo com os meus horários malucos, a gente tá conseguindo fazer live toda semana. Então, assim, gente, como eu comentei com vocês, por que é importante que o paciente volte? Para você sempre ter essa previsão de renda financeira que você tem, né? Então, vamos supor,
eu planejo ganhar no mês tanto. Você tendo pacientes que voltam, você sabe quanto você vai ter no dia. No caso de você só ter paciente de primeira consulta, como eu comentei, você precisa ficar com uma captação muito alta e às vezes, né, dependendo da época do mês, do ano, enfim, não necessariamente essa captação é alta. Eu já tenho, por exemplo, 10 anos aí de formação, já tenho uns 8 anos de atendimento. Não é óbvio que tem paciente que a gente vai, que vem comigo e só aparece uma vez, sim, mas não é a maioria, tá? Então, no começo a gente pode ter pacientes que só vêm uma vez, mas é importante que você tenha pacientes que passem pelo acompanhamento nutricional mesmo, tá? Então, o primeiro passo para que esse paciente tenha vontade de voltar na sua consulta, no seu acompanhamento e tudo mais, é importante que a experiência que seu paciente tenha na sua consulta seja positiva, seja benéfica para ele, seja uma experiência gostosa para ele, tá? Então, assim, é importante que você proporcione a ele uma experiência positiva já no primeiro momento que você tem um contato com ele na consulta. Então, você ter um consultório organizado, você ter alguém para receber esse paciente quando ele chega, ou você mesmo fazer essa recepção, você falar, né, sempre ter um sorriso no rosto quando você vai atender essa pessoa pela primeira vez, você na recepção sempre ter uma experiência benéfica para ele, sabe? Então, eu sempre falo que para o paciente ter vontade de voltar, a gente precisa pensar na gente. Então, assim, quando você tem vontade de voltar num local? Então, é quando você tem uma experiência positiva. Então, seu consultório está organizado, a sua recepção está organizada, você receber bem esse paciente, a sala de recepção ali, né, que você vai receber esse paciente, ser um local agradável. Às vezes você coloca um óleo essencial para dar um cheirinho bom, mas além de um cheirinho bom, para que ele se sinta mais calmo, porque muitas vezes a pessoa vem do trabalho, vem correndo e etc e tal, então ela chega totalmente ansiosa lá no consultório do nutricionista. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença para a experiência que seu paciente tem no momento ali que ele chega no consultório. E olha só, não necessariamente está ligado à sua conduta ainda, é mais a parte mesmo de você ter o acolhimento com o paciente. E claro, também algo muito interessante, assim, até mesmo antes da consulta, no agendamento, ele não ter problemas, você deixar aí esse contato com o paciente bem claro, você treinar, se você tiver secretária, recepcionista, etc e tal, que ela receba bem essa pessoa. Então, assim, o banheiro tá limpo, o banheiro tá organizado, até porque muitas vezes o paciente vai lá e se troca quando precisa fazer uma bioimpedância, quando precisa fazer uma avaliação física. Às vezes você pode deixar lá, se não vai fazer bioimpedância, um localzinho de cafezinho, um local de tomar chá, enfim, porque tudo isso acaba fazendo a diferença. Às vezes a gente acha que não, mas sim, o paciente lembra de quando ele chega no local e ele se sente bem acolhido, beleza? Então, o primeiro passo aí para o paciente ter vontade de voltar é isso, a experiência que você proporciona a ele na consulta. O segundo passo falei do consultório estar organizado, bonitinho, enfim. Mas o segundo passo é você ser uma pessoa organizada, não é mesmo? E você tá organizado em relação aos seus horários. Por quê? Não sei vocês, mas eu não gosto quando eu vou num local, tô com horário agendado e a pessoa demora para me atender. Então, demora meia hora para me atender, demora 1 hora. É loucura, gente. Então, assim, tenha organizado seus horários, certo? Eu acabei não falando aí com vocês, mas se tiverem dúvidas sobre este tema aqui da live, mandem aí pra mim, tá? Shirlane também aqui concordou, né? Então, assim, eu não gosto de ficar esperando. Então, assim, é a primeira vez que o paciente vai na consulta com você e você deixa ele esperando meia hora, imagina como ele já vai para consulta em si com você. Então, é muito importante você ter essa organização em relação aos horários.
Se você vê que no dia vai atrasar, você tenta avisar esse paciente antes. Porque, óbvio, às vezes acontece mesmo de atrasar, enfim, alguma coisa dar algum imprevisto, mas você tentar avisar ele antes, porque às vezes a pessoa tá com o horário, né, corridinho. Às vezes a gente já vai para uma consulta, já vai emenda para um outro local e tudo mais, e se fica meia hora, uma hora esperando, às vezes a pessoa até desiste e fica uma má impressão. Então, lembra aquela frase lá, primeira impressão é a que fica, então fica uma impressão ruim se você demora a atender. É igual quando a gente vai em médico, por exemplo. Nossa, o médico até que é bom, mas ele demora pra caramba pra atender. Então não é legal, tá? Então tentem esse segundo passo aí de deixar uma boa impressão aos seus pacientes para que eles tenham vontade de voltar. O terceiro passo para que esse paciente aí tenha vontade de voltar mesmo para os seus atendimentos de acompanhamento e de retorno é o seguinte: explique para o paciente como a consulta funciona. Então, eu sei que vocês já explicaram lá na hora que vocês foram agendar essa consulta, mas explica de novo. Então, você vai falar para esse paciente. Depois que você faz as perguntas iniciais, que você quebra o gelo com esse paciente, você fala, olha, a minha consulta, ela funciona como reeducação alimentar, eu vou questionar você sobre vários pontos da sua alimentação, da sua vida, da sua saúde, enfim, com base nesses dados e juntando com a parte de avaliação física, que eu vou tirar suas medidas, que a gente vai fazer um exame de bioimpedância, a gente vai montar junto um plano alimentar, e esse plano alimentar vai ser entregue hoje, ou sei lá, vai ser entregue na próxima semana, enfim. Deixa bem claro o que vai acontecer naquela uma hora lá que você vai estar junto com esse paciente. Por mais que você tenha explicado antes para ele, reafirma tudo que você já falou. Porque é importante que o paciente tenha essa clareza de como vai funcionar a consulta e de quanto tempo a consulta também vai demorar um pouco, né? Não é algo assim, fui lá, entrei em 10 minutos, já saí com a dieta. Não, porque ele tem que entender esse tempo no seu plano alimentar e você explicar para ele, deixa bem mais claro toda a parte de acompanhamento nutricional. Porque se você já quiser falar que não é em uma consulta, que tudo será mudado, que o paciente vai conseguir ter bons resultados, tá ótimo também. Eu gosto de falar sobre o acompanhamento mais no final, mas se você já quiser falar na primeira vez, quando você está explicando a primeira consulta, ótimo também, tá? Então, como é que vocês acabam fazendo aí com o paciente de vocês? Contem aí, gente, estão bem quietinhos, hein? Aqui em São Paulo tá meio frio, não sei se é por isso. E aí a gente tem, né, o quarto passo, que também faz parte do primeiro passo, né, a experiência que você proporciona ao seu paciente é o quê? Olhar no olho do paciente. Então, assim, para você olhar no olho do paciente, não o paciente tá falando aqui e você tá olhando lá pro computador, para a sua dieta, para o plano alimentar, para a suplementação, para a lista de substitutos. Não, tá, gente? Então, olha pro paciente, escuta atentamente o que o paciente está falando, porque isso vai ser importante para sua avaliação nutricional. Tem muita coisa que o paciente vai nos falando quando a gente vai perguntando a ele, então você escuta atentamente e vai juntando, né? Eu até brinquei ontem num Reels lá, num meme, que a nutricionista ela vai juntando todas as peças do quebra-cabeça do paciente. Então, histórico de saúde, alimentação, suplementação, medicamento, alimentação, faz atividade física, intestino, comportamento alimentar. Escuta com atenção o que esse paciente está te falando, para que você, na hora de fazer a sua conduta, você evite erros, tá? Então, às vezes, o que muito paciente fala, fui no nutricionista X, aí eu falei que eu não gostava de tal coisa, ele foi lá e colocou essa coisa na minha alimentação. Fui no nutricionista e aí ele deu uma dieta, nem olhou direito pra minha cara, nem fez pegou uma dieta super rápida e tudo mais. Então, assim, esse momento que você tá com o paciente é justamente para que ele confie em você e que você
olhe atentamente para ele e escute, né? Então, você tem essa escutativa. Não interrompe o paciente na hora que ele tá falando. É óbvio que tem pacientes que gostam de conversar mais, mas tentem não ficar interrompendo a pessoa ou fazendo julgamento, né? Então, assim, nossa, você fez isso? Nossa, coisas do tipo. Então, comentários fora de hora, comentários de julgamento são super errados, pessoal. Cuidado com o jeito que vocês olham para o paciente. Tem gente que é super expressivo, o paciente fala algo, e aí às vezes é algo que você não concorda, ou é algo que você acha, né, não gosta e tudo mais, e aí faz uma expressão ruim, faz algum comentário. Cuidado com isso, porque o paciente vai ter uma impressão ruim, e isso vai fazer com que ele não volte a consulta, especialmente comentários sobre corpo. Então, a gente fala muito nas redes sociais do cuidado com os comentários sobre o corpo. E o nutricionista é um profissional que precisa ter atenção nisso, porque a gente lida muito com o corpo. Então, cuidado na hora que vai fazer a avaliação física e dar um diagnóstico nutricional aí muito grosseiro ao paciente, porque isso faz com que ele não volte e, principalmente, faz com que ele tenha uma impressão ruim, não só de você, mas de toda a classe de nutricionistas. Então, hoje em dia tem muito paciente que tem medo de ir no nutricionista, né? Tem pessoas que têm medo de ir no nutricionista, tem raiva de nutricionista porque eles tiveram uma impressão ruim, eles tiveram um momento ruim com algum profissional. Então, é muito importante a gente ter cuidado com isso, certo, gente? Dúvidas até o momento? Deixa eu só abaixar aqui o meu roteirinho. E o quinto passo, então a gente tá falando, ó, de todas as partes aí, não necessariamente da conduta nutricional. Mas é muito importante que durante a sua conduta nutricional, novamente você explique para ele o porquê daquela conduta, o porquê vai ser benéfico utilizar aquela estratégia. Então, assim, por que vai ser interessante usar uma low carb? Explica para o seu paciente, deixa ele consciente do porquê daquela estratégia. Por que vai ser interessante utilizar mais antioxidantes? Por que vai ser interessante ele comer mais frutas, verduras, legumes? Por que é importante ele tomar mais água? Por que é interessante ele diminuir o consumo lá de doces, diminuir o consumo de gordura, diminuir a quantidade de bebida alcoólica? Explica para o paciente. Deixa esse paciente ficar cada vez mais consciente do porquê que você está fazendo aquilo, tá? Então, às vezes tem gente que sai da consulta sem entender porque que foi aquele plano alimentar. Isso tá errado, gente. É importante que a pessoa saiba, até porque ela ficando mais consciente, ela sabendo mais do porquê das estratégias, ela tem em você uma autoridade. Então, ela vê, poxa, essa nutricionista realmente ela entende do que ela tá falando, do que simplesmente, então tá bom, olha, você vai precisar de uma dieta assim, eu vou fazer assim e tá tudo certo. Não, faz esse paciente entender o porquê das estratégias, faz o paciente também participar da construção do plano alimentar. Então, vai montar o plano alimentar, monta junto com ele. Eu sempre falo isso, gente, não tenta montar o plano alimentar com ele. Por mais que você não vai entregar esse plano alimentar na mesma hora, porque você não tem muita experiência, ou porque você quer deixar mais redondinho em termos de quantitativo, faz ele participar da construção do plano alimentar. Então, assim, você fez um recordatório ali alimentar, ou você fez um recordatório da rotina alimentar desse paciente, monta com ele. Então, assim, olha, Dona Maria, eu vi aqui que no seu café da manhã a senhora come fruta. Vamos melhorar um pouco mais esse café da manhã? Vamos deixar fruta, vamos adicionar aqui um queijo, vamos colocar um café, vamos colocar um pão integral e tudo mais. O que a senhora acha? Pergunta para ele, o que você concorda, você acha que você consegue, você acha que é difícil? Faz esse paciente
participar da construção do plano alimentar. Eu acho que isso foi um grande diferencial da minha carreira, deixar o paciente participando, até porque eu sempre falo o seguinte, pessoal, não é a gente que vai seguir o plano alimentar, é o paciente. Então, ele tem que se sentir, que ler aquele plano alimentar e falar, poxa, realmente, esse plano aí eu consigo seguir. Ou, nossa, gostei desse plano alimentar aqui que a nutricionista fez pra mim. Por quê? Qual que é a grande crítica em relação aos nutricionistas? Plano alimentar que não tem a ver com o paciente. Então, olha, igual os memes que fazem. A nutricionista mandou comer castanha para matar a fome. Entendem? Que às vezes a castanha não faz parte ali daquela pessoa, a castanha não vai matar mesmo a fome daquela pessoa. E a gente tem que tirar essas coisas aí da profissão do nutricionista, e você fazendo o paciente participar junto com você da construção, fica mais fácil dele seguir esse plano alimentar. Então, sempre perguntem se tal estratégia ele consegue, se ele consegue se alimentar em determinado horário que você está colocando, se haverá algo que pode dificultar ele seguir aquilo. E aí, se ele falar, poxa, assim, em tal dia eu vou para academia direto e aí eu não vou conseguir. Então, vocês vão vendo soluções juntinhos mesmo para que ele fique cada vez mais consciente das mudanças alimentares que ele vai ter que fazer. Então, vocês faz com que ele participe e também dá soluções se você vê algo que ele vê como difícil e tudo mais, tá? Porque isso vai fazendo com que o seu paciente veja o seu cuidado na hora de construir a dieta, ele veja novamente que você entende do que você está falando, que você é uma autoridade mesmo, uma referência e tudo mais. Beleza, gente? E isso é importante para que ele veja que você não é aquele nutri que dá dieta de gaveta, né? Porque eu acho isso um absurdo ainda. Como dizem, a gente está em pleno 2022 e eu ainda tenho nutricionista pegando dieta de gaveta, gente. Já é feio o médico dando, mas o nutricionista também, aí é brincadeira, né? E bom, beleza. Quinto passo, fazer com que ele mesmo participe da construção da dieta. Qual é o sexto passo, pessoal? E isso não pode faltar, esse não pode faltar na conduta de vocês. É vocês explicarem o panorama das consultas. Então, assim, eu sei que às vezes a consulta da gente, de nós, é uma correria, né? Porque a gente tem que perguntar pro paciente, fazer a avaliação, constrói o plano com ele, enfim, aí a gente pode ficar um pouco correndo demais. Mas não deixa de explicar o panorama das consultas. O que significa esse panorama das consultas? É assim, quantas consultas você estima que aquele paciente vai precisar? 2, 3, 5, 10, quantas? Tá? Então, estima isso e mostra pra ele. Às vezes, você pega uma folha sulfite e fala, olha, Dona Maria, você tá aqui, hoje a senhora tá apresentando isso, isso e isso. A senhora quer chegar lá neste resultado. Então, vai melhorar celulite, vai melhorar a flacidez, emagrecer tantos quilos e tudo mais. Para que a senhora chegue aqui, é importante que a senhora passe por acompanhamento nutricional, de 3 consultas, 5 consultas. Isso vai depender do quê? Do grau ali de dificuldade que você enxerga naquele paciente. Às vezes é a quantidade de peso que ele tá tendo, às vezes é a saúde da pele, às vezes é a saúde capilar, enfim. Quantas consultas sempre depende de paciente para paciente, ou ainda depende da condição em si. Então, vamos supor que você está atendendo um paciente com acne. Para a gente ver resultados positivos nesse paciente com acne, a gente precisa pelo menos de 3 meses. E aí você pode fazer uma consulta mensal, uma consulta quinzenal, enfim. Então, você vai explicar quantas consultas ele precisa. Não deixa o paciente sair, gente, sem saber que ele precisa voltar. Isso era um erro meu, hein, quando eu comecei. Eu fazia consulta, etc e tal, e eu esquecia de falar sobre, olha, é importante que você volte no retorno, ou agora, né, fazendo programas nutricionais. Olha, é importante que você
faça, né? Participe das consultas de acompanhamento e tudo mais. Não deixe o paciente sair sem isso, hein? Esse aí é um passo essencial para que ele veja que não é ele indo lá em uma consulta, te conhecendo, que todos os problemas serão resolvidos e tá tudo certo. Não. Até porque, como eu comentei no início, o processo de reeducação alimentar é um processo, né? Então, a gente faz uma educação alimentar mesmo. E o processo de educação demora. Em qualquer processo de educação que a gente for fazer na nossa vida, vai demorar certo tempo, né? E a reeducação alimentar não deixa de ser diferente, beleza? Então, mostra isso para ele. Isso também vai deixar o seu paciente mais, como eu posso falar, ele vai entender muitas vezes que o nutricionista, porque às vezes o paciente vem em uma consulta e aí às vezes ele não segue ou por algum motivo ele não teve resultado e ele bota a culpa em quem? No nutricionista. Quando você explica que ele precisa passar por um acompanhamento, ele entende que não é só uma consulta que vai mudar o mundo dele, né? Ele entende que precisa mesmo de um acompanhamento. Isso tira meio que essa culpa do nutricionista, né? Ele vai entender que não é só o nutricionista. Na verdade, nunca é só o nutricionista em ele alcançar objetivos ou não, certo? E aí o 7º passo que eu sempre falo, você vai explicar esse panorama, já deixa agendada as consultas de retorno, as consultas de acompanhamento. Por que deixar já agendado? A gente fica mais comprometido com algo ou com alguém quando tudo fica marcado, quando tudo está combinado, agendado, enfim. Então, você mostra o panorama nutricional e vai lá e já, então, vamos marcar então para mês que vem, no dia tal, na hora tal. É muito melhor do que deixar assim, eu vou... Tudo bem, então o panorama é esse, você precisa de 3 consultas, e é isso. Qualquer coisa você me manda um e-mail para depois a gente marcar. Não, gente, tenta já deixar agendado, porque o paciente se compromete mais com você e com a mudança dos hábitos alimentares dele, certo? Então, é muito importante deixar já agendado. Então, eu sei que tem paciente que não gosta, eu tenho pacientes que, depois eu olho, enfim. Mas tenta ao máximo deixar agendado, porque qualquer coisa, reagenda, né? Mas tenta ao máximo deixar isso para que ele fique mais comprometido e ele tenha vontade de voltar. Beleza? Nosso 8º e último passo da nossa live de hoje, que hoje a gente não teve nenhuma dúvida, hein, pessoal? No momento que você vai entregar seu plano alimentar ou você vai finalizar também essa consulta, deixa aberto o seu canal de acompanhamento. Então, assim, como que você vai que o paciente pode tirar dúvidas com você? Como que você vai mandar listas de compras, listas de substitutos, etc e tal. Então, deixa seu canal aberto para que ele saiba onde ele pode te encontrar, onde ele pode tirar dúvidas, onde você pode dar orientações a ele. Pode ser o aplicativo que vocês têm do software de dietas, pode ser também o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, enfim. Então, deixa esse canal aberto para você tirar dúvidas dele, orientar esse paciente, porque é mais fácil para esse paciente que tem esse contato mais, pelo menos semanal com você voltar, do que aquele paciente que veio na consulta hoje, a consulta próxima dele tá agendada lá para o 18 de novembro, e você não teve nenhum contato com ele. Voltamos. E aí ele tem, né? Então você deixa esse contato mais aberto com ele. Então você pergunta se tá tudo bem, se ele tá seguindo a dieta, se ele tá com dificuldade. Você pode mesmo enviar materiais nesse período para que ele veja o seu cuidado com ele, para que ele veja esse relacionamento mais aberto
com você, tá? Então, deixa esse canal mesmo de acompanhamento aberto a ele, que facilita dele querer voltar. E, obviamente, também aqui, este mesmo canal aí é para você relembrar a consulta marcada. Ou você fala, olha, tá no momento aí da gente confirmar sua consulta no dia tal e tudo mais. Isso facilita para ele, tá? Então, hoje a gente falou de 8 passos para que o seu paciente tenha vontade mesmo de voltar nas consultas, de acompanhamento e tudo mais. Dúvidas, gente, sobre esse tema da live ou sobre algum outro assunto? Mandem aí o que vocês acharam, o que vocês acham que contribui para o seu paciente voltar. E eu vou falando, não vou bebendo água. E a garganta seca. E também, pessoal, eu não tive dúvida agora. Como a live vai ficar gravada aqui e lá no YouTube, depois eu vou respondendo os comentários. Eu sei que tem vários comentários no YouTube que eu ainda não respondo. Me perdoem, gente. É porque lá não vem a notificação, aí eu tenho que ficar indo vídeo por vídeo pra me localizar nos comentários e tudo mais, tá? Mas agradeço por quem esteve aqui, por quem passou por a live de hoje, agradeço por quem vai assistir depois. E se tiver dúvida, manda aqui nos comentários dessa live ou manda lá nos comentários do YouTube, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradeço por quem estava aqui novamente, desejo uma ótima noite a todos vocês. Espero que essas dicas aí tenham sido úteis para que vocês coloquem aí na prática e ajude esses pacientes a voltarem aí para as consultas e vocês terem os acompanhamentos nutricionais, até porque o paciente indo em acompanhamento nutricional, ele tem mais resultado, né? Ele precisa ter essa consciência. É isso, gente. Uma ótima noite.